Capítulo 5. A invasão de Mamon na família. Mamon é um agente do diabo, portanto, ele odeia a família. Mas ela é importante para Deus e não pode ser destruída. É alarmante vermos tantas famílias presas sobre influência, sem dúvida. Sem dúvida, um dos assuntos que mais geram divergências e graves conflitos no seio familiar é o dinheiro. A saída para essa armadilha é a busca pelo padrão divino. De forma prática, gostaríamos de apresentar algumas situações que podem se tornar verdadeiros vilões dentro de lar, trazendo problemas aparentemente insolúveis. Contudo, existem saídas em Deus para superar os ataques de Mamon na família. A síndrome do meu dinheiro e seu dinheiro. Uma das verdades mais importantes que tenho percebido em minha experiência pastoral ao longo dos anos é que casais que não conseguem unir-se nas finanças nunca serão completamente unidos. A queda de braço financeira do casamento promove a separação. É questão de tempo até que esse sintoma se torne crônico, ou seja, ficar insustentável, como lembra Hernandes Dias Lopes. Alguns casamentos terminam pela falta de dinheiro e outros pelo excesso. No fundo, o problema não é o dinheiro em si, mas a maneira como se lida com ele. É sempre assim quando lidamos com esse assunto. Quando o dinheiro passa a ser o centro de um casamento, algumas perguntas precisam ser feitas para que seja encontrada a raiz do problema. A limitação na minha compreensão do que seja um casamento? Reconheço minha função nesse relacionamento? Confio em meu cônjuge? Como meus pais lidaram nessa área? Qual o objetivo dos recursos para minha família? Por que me incomoda tanto falar do assunto? O que essas respostas podem revelar? Egoísmo, orgulho, medo, frustração, engano ou individualismo? São sentimentos que conduzem à ação que nunca serão favoráveis a um relacionamento saudável. Pare para pensar. Confio em todas as áreas em meu cônjuge, com exceção da área financeira. Um casal não pode se conformar com essa afirmação. Trata-se de algo muito errado que tem acontecido em casamentos e que precisa de reparação. Tenho como conselho geral que o casal tenha conta bancária conjunta. Alguns afirmam não ser possível por conta da logística da família ou mesmo questões burocráticas. Se isso for verdade, aconselho que ambos tenham as senhas e os acessos necessários da conta um do outro para criar de fato a unidade nesse aspecto. Sem dúvida nenhuma, este é um dos pontos que Mamon mais prende famílias inteiras. Tenho visto muitos casais se casando sem nem sequer um cônjuge adotar o nome do outro. Infelizmente, na maioria dos casos, essa decisão de uma forma ou de outra envolve finanças. É triste imaginar o futuro que guarda um casamento que começa com bases tão frágeis. Como reparar esse mal no cerne do casamento? Encontramos diversas orientações bíblicas a respeito disso. O casal precisa ter intenções unidas, o casal precisa decidir junto, o casal precisa ter uma real parceria, o casal precisa ter a cultura da prestação de contas, o casal precisa de que homem e mulher exerçam suas funções no casamento, o casal precisa, com unidade, inspirar seus filhos, o casal precisa ter objetivos comuns. A tirania dos riscos. Outro ataque de Mamon e contra a família é por meio daquilo que chamo de a tirania dos riscos. Quando são os netos que sabem que de fato quem lidera a família são seus avós, é assim que por muitas vezes são eles que têm os recursos financeiros da família e financiam muitas coisas, em especial os caprichos dos netinhos. Não há problema na cultura de abençoar, mas isso não deve se transformar em uma ação destrutiva, manipular. Aquele que possui mais dinheiro na família, se não for alguém transformado por Jesus, facilmente usará seus recursos para controlar e até ditar regras. Sua influência pode até chegar a outras gerações. Essa manipulação acontece com um verdadeiro transe espiritual capaz de corromper os valores das pessoas. Contudo, essa influência pode se reverter contra a própria manipulação.
Quantos casos conhecemos de desunidade de um negócio familiar simplesmente por falta de sucessores comprometidos e preparados? O fato de manipular gera dependência infrutífera para pessoas que estão com volta do manipulador. Quanto o assunto é dinheiro, essa verdade é mais evidente. Já reparou como são verdadeiros tiranos? Eles querem controlar até mesmo o que as pessoas em sua volta devem comer, estudar, o que devem trabalhar ou onde passear. Como isso é possível? Ora, eles pagam as contas. O dinheiro nunca deveria ser usado dessa forma. Pelo contrário, deveria ser aplicado para alavancar as pessoas, promover oportunidades de desenvolver talentos e cultivar a maturidade. Se você tem recursos de abundância e pode abençoar sua família, dê o controle de suas finanças a Deus. Nunca controle pessoas, nunca ameace. Aprenda quando e como investir nas pessoas. Não busque autopromoção. Não priorize mais o ter do que ser. Respeite limites. Vença a arrogância. Tenha um coração aprendiz. Não confunda a riqueza com real prosperidade. Coloque toda a sua volta nas mãos de Deus e interceda por eles. Se você convive com um familiar que tem recursos em abundância, tenha coragem de depender de Deus e não de outra pessoa. Não explore o outro. Coloque limite nos relacionamentos. Conquiste suas vitórias pessoais. Nunca perca sua capacidade de influenciar. Conquiste planos de Deus para a sua vida. Interceda pela pessoa. Encare a vida com senso de realidade. Não confunda o ser com o ter. Busque o caminho da prosperidade, não somente da riqueza. A famosa mesada. O objetivo da mesada deve ser ensinar seus filhos sobre a compensação e a disciplina na gestão dos recursos. É importante que a criança esteja com uma idade que tenha consciência dos valores financeiros para que o efeito da mesada seja benéfico. Particularmente, surgiram à idade de 8 anos para começar a aplicar esse recurso na educação de uma criança. Desde muito cedo já passamos para os nossos filhos a nossa visão sobre o dinheiro. Assim, é importante que, além da simplesmente entregar uma mesada, os pais ensinem os valores como repartir, ter gratidão a Deus e colocar em prática os princípios divinos sobre a gestão dos recursos. Desde aqui algumas orientações específicas para pais e educadores acerca do dinheiro em relação às crianças. Ensine a criança sobre mordomia cristã. Nunca supervalorize marcas e grifes. Monitore o uso da mesada. Instale uma cultura de doação. Evite desperdícios. Não ofereça um falso padrão de vida para que você pode dar e manter. Quebre o fenômeno recente das crianças interesseiras. Estimule a ação social. Ensine sobre gratidão a Deus. Ore sempre que Deus proteja a criança contra as prisões de Mamon. Ensine as práticas de satisfação diária a Deus. Certa vez ouvi a seguinte declaração de um homem com muitas posses: em relação aos meus filhos, cheguei à conclusão que deveria ter feito menos por eles a ajudá-los para que eles fizessem mais para si mesmos. Quando você seja sábio e guiado por Deus para discipular seus filhos a um caminho de real prosperidade. Ela está descontrolada. Nosso Brasil é marcado historicamente por uma cultura machista. Isso tem várias implicações, como a afirmação de que os homens são os ganhadores e as mulheres as gastadeiras. Na prática, porém, as coisas não são bem assim. Muitas vezes os homens gastam um valor monetário maior que as mulheres, que por sua vez até compram mais, porém antigos de valores menores. A promoção na vitrine em geral afasta o homem, mas atrai a mulher. De uma forma ou de outra, vamos encontrar tanto os homens quanto as mulheres que sofrem de descontrole pela aquisição de bens e serviços. Mas também é verdade que, em muitos casos, existem mulheres que se escondem por trás de uma compulsão por compras e por manter certa aparência. O que pode levar uma pessoa a gastar muito de forma descontrolada. Os fatores mais comuns são a autoestima baixa, a vingança, a compulsão, a tristeza profunda, a carência afetiva, a contaminação espiritual e o vazio espiritual. Quando olhamos as finanças a ponto de vista espiritual, vemos que tanto os homens quanto mulheres ficarão presos a Mamon.
e se retirarem seus olhos de Jesus como fonte de sustento e contentamento. Quando não vimos dessa forma, as consequências aparecem, não somente para si mesmo, mas afetando toda a família. No mundo da fantasia, muitas famílias ficam aprisionadas por Mamon por desenvolverem um mundo de faz de conta em relação à situação financeira. Porém, vivem fora da realidade, não simplesmente uma opção, mas uma marca real da influência de Mamon. Afinal, Satanás, que é a liderança por trás de Mamon, é o pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois o mentiroso é o pai da mentira. João 8:4. Todos que vivem na mentira sofrem a influência direta do maligno, e assim, quem vive de aparências, está claro que com o advento do crédito rápido e fácil do mercado, as pessoas se tornam donas de tudo e ao mesmo tempo de nada. Dessa maneira, conseguem manter externamente um padrão que não confirma a realidade. Pode parecer algo simples de lidar, mas essa é uma das principais ataques de Mamon contra famílias e que podem continuar por gerações. Quantas pessoas sofrem durante anos nessa armadilha, simplesmente porque um dia tiveram muitos recursos e hoje não possuem mais? Muitos não conseguem admitir a nova fase e recomeçar, vivem do passado e a todo custo buscam manter aparências. Vivem em casas antigas de luxo, com um carro importado e envelhecido na garagem. Se você não olhar com verdade para sua condição financeira, nunca conseguirá sair de onde está. Não adiantarão mais empréstimos, ficar esperando o dinheiro preso com a justiça, muito menos se revoltar. Saiba que Mamon está soprando em seus ouvidos coisas horríveis para que você continue aprisionado. Certa vez conversei com um rapaz que depois de anos na cadeia tinha acabado de ser liberto pela justiça. Suas palavras foram: Pastor, fui para a cadeia porque decidi conquistar as coisas com facilidade. Sou de uma família simples e percebi que no mundo do crime conseguiria obter uma boa vida financeira. Hoje, como um homem de Deus, exerço minha profissão. Trabalho duro todos os dias, mas tenho suprido minha família. Não vou mais ceder à tentação do ganho fácil e desonesto. A pressão é muito grande para que eu ceda, mas o poder de Jesus tem sido maior com a minha história. Há uma frase que aprendi no Celebrando Recuperação que me acompanha todos os dias. O preço da verdade sempre será menor do que o da mentira. Deus quer a sua prosperidade e Mamon não. Afinal, como meu pastor sempre ensina, tudo de que Deus é a favor, o diabo é contra. Deus sempre estará a seu favor e nunca contra você. Porém, é fundamental que você e sua família andem na verdade. Se você, pai, perdeu o emprego, converse com toda a família para que todos se ajustem ao momento. As tempestades passam e a verdade sempre prevalece. Quem vai ficar com a herança? Ao longo da história da humanidade, essa pergunta tem sido recorrente. Ela já esteve presente em temas de novelas, filmes, livros e histórias lindas e verídicas, mas também muitas tragédias. Jesus, em uma de suas parábolas, referiu-se a um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo perdeu sua parte da herança e decidiu sair de casa com o recurso. Essa é uma história marcada pela rebeldia do filho, mas também pelo perdão e aceitação do pai. E essa jovem é conhecida por todos como filho pródigo. Qual é o grande motivo da destruição daquele filho? Claramente sua rebeldia recheada pela cobiça da herança do pai. Porém, há um detalhe que me chama muita atenção nessa história. A divisão da herança já estava determinada, mesmo que o pai estava ainda vivo. Este é o conselho que quero deixar aqui. Reparta sua herança ainda em vida. Naquilo que depender de você, tenha essa postura e ação. Todos conhecemos a história trágica e absurda na direção dos bens pós-morte de um parente. Fiquei chocado com a história de uma personalidade pública que morreu e enquanto seu corpo estava sendo velado, seus amigos estavam disputando objetos de valor em sua casa. Que triste fim. Por isso,
Tenha isso como um valor, uma postura, uma sabedoria e bom senso. Happy birthday! Cuidado na hora de comemorar o aniversário de alguém em sua casa. Uma comemoração é muito diferente de extravagância. Há pessoas que só guardam uma oportunidade legítima para extrapolar. O universo precisa ser um momento de gratidão a Deus pela vida de pessoas e não uma demonstração de luxo e requinte. O mesmo é válido para o casamento, noivado e outras comemorações em família. Não há problema nenhum em gostar de coisas boas, mas sem sabedoria, um aniversário pode se tornar um verdadeiro tributo a Mamon. Coloque Jesus no centro da festa. Ele gosta de comemoração e de festa. Seu primeiro milagre aconteceu em um casamento para o qual foram convidados seus discípulos e sua mãe. Na ocasião, ele reverteu a situação constrangedora da falta de vinho ao transformar água sem qualidade em vinho de ótimo sabor. Isso também nos ensina que podemos comemorar com bom gosto e sem exagero. Já participei de alguns casamentos em que os pais dos noivos e ele mesmo investiram muito para realizar algo grandioso. Será que essa atitude é realmente sábia? Será que Mamon já não está tomando espaço em algo tão santo? Busque equilíbrio nas comemorações de sua família e vença Mamon, não perdendo o foco da festa. Lembre-se de perguntar a si mesmo ao planejar um evento em família: o convidado principal, Jesus, estará à vontade nessa comemoração? Sou uma pessoa simples. Há pessoas que sempre falam o seguinte discurso: sou simples, para mim tudo está bom, meu trabalho e para os meus filhos, para que gastar com isso? Eu nunca tive isso. Como já disse, Mamon sempre prenderá alguém por meio dos extremos, seja a ambição ou a miséria. É triste o aprisionamento que a miséria inflige numa família. Geralmente, o pai ou mãe que carregam em si mesmo essa influência de Mamon imprimem esse padrão para os demais membros da família. Tenho visto que é opressor lidar com alguém preso à miséria. Há pessoas que, se perdessem, literalmente colocariam no cadeado na geladeira, como se estivesse uma síndrome de Nono Correia. Célebres personagens da TV brasileira agem de forma sovina e mesquinha, e gente que tem dó de repartir e repulsa em doar. A verdade é que ninguém sai ileso do jugo da miséria. Quando os filhos saem de casa, desenvolvem verdadeira doença a partir do padrão. Alguns darão continuidade ao legado da miséria herdado pelos pais, enquanto os outros lançarão ao extremo do consumismo em resposta à dor das humilhações que passaram em casa. Tenho aprendido que a única maneira de reverter esse quadro é vencer a tirania e reter dando. Temos aprendido em nossa igreja local que o nosso Deus é um grande doador. Por consequência, com os seus filhos, devemos doar como estilo de vida. Envolva sua família nessa decisão e fique livre do espírito da miséria. Que atitude prática envolvem essa decisão para que a família vença a tirania do reter? Troque o sentimento de escassez pela abundância. Invista no conforto de sua família. Eventualmente dê algo de que goste alguém. Ofereça o melhor para os visitas. Faça atos de bondade para pessoas que não podem retribuir. Viva de forma compatível com sua renda. Reino pessoal versus reino de Deus. Toda família precisa ter objetivos financeiros, mas para que esses objetivos existem? Uma das verdades que muitos não compreendem é que, acima de tudo, a família existe para edificar, construir e expandir o reino de Deus. Muitas famílias, contudo, trabalham para expandir somente o reino particular. Todos na casa precisam ser contagiados com a verdade de que o reino de Deus é alvo da família. Sou da igreja que busca transferir o tempo todo esse conceito para o DNA de seus discípulos. Entendam que há uma fusão do reino, da família, e da família não é mais de Deus com a nossa família. A igreja, portanto, não é mais importante que a família, e a família não é mais importante que a igreja, pois ambos são fundamentais e prioritários na agenda de Deus. Nesse dia, alguns pregam dentro da igreja contra ela própria. São os progressistas da fé, pregando o absurdo
de que a igreja formal, o encontro impactante de multidão, não é importante. Nunca pensei que teríamos que pregar para proteger a igreja de si mesma. Não estamos neste mundo para edificar um reino pessoal. Nossa família precisa entender e evidenciar isso. A igreja saudável nos leva a trazer seus desafios e oportunidades para nossa família, em uma fusão santa e produtiva. Minhas filhas têm crescido e contagiadas a construir o reino de Deus e não o reino de si mesmas. Nesse sentido, saiba que você não é a sua profissão, sua cultura, sua casa, seu carro, seu sobrenome. Todas essas coisas são meios para um fim e sua missão como um embaixador de Cristo e um discípulo dele por onde você for, administrando fielmente a sua influência e afluência. Como cuidar para que seu dinheiro não tire o foco de sua família, reino de Deus? Demonstre sua paixão por Jesus e sua igreja, invista seus recursos na expansão do reino, fale bem da igreja e de seus líderes em casa, faça viagens missionárias, incentive seus filhos a fazerem o mesmo, não condicione a profissão futura de seus filhos, mas peça a direção de Deus, celebre a vitória do reino em sua família. Um plano para proteger sua família contra Mamon. Consegre a sua casa a Deus, considerando todas as áreas em que os ataques de Mamon aconteçam contra sua família. Deixe alguns princípios para que o lar seja protegido dessa opressão maligna. Decida em família. Passo 1. Consagrar as finanças de sua casa. Passo 2. Conversar sobre finanças entre si. Passo 3. Incentivar a boa gestão administrativa. Passo 4. Ser uma família doadora. Passo 5. Profetizar prosperidade divina. Passo 6. Restituir aos ataques de Mamon. Resistir aos ataques de Mamon. Misericórdia. Passo 7. Celebrar cada vitória.